O presidente Jair Bolsonaro chegou agora à noite a Campos do Jordão e foi novamente recebido por uma multidão. Em breve fala, ele voltou a defender a liberdade. Campos do Jordão? Estamos em Campos do Jordão, é um evento com a Federação de Comércio, Bom Comércio, recepção realmente inacreditável, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estava frente do Executivo Federal para conduzir o destino da nossa nação. Como todos sabem, nosso bem mais importante é a nossa liberdade. Um abraço a todos. É o Tarcísio. É o Tarcísio. É o Tarcísio. Vitor. É o Tarcísio aí. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, olha aí a pesquisa, que é uma pesquisa melhor do que isso. Eu realmente não entendo muito o resultado das pesquisas. Olha, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro dá muito trabalho à segurança, né? Porque ele se expõe, vai ao povo, e eu acho que tem que ser assim. Um presidente tem que encarar, sentir o que o povo está pensando e se expor mesmo. É assim a história e não ficar encastelado aqui. Eu costumava dizer que o Gabriel Garcia Marques, ele traça muito bem vários tipos de solidão. O que mais me impressiona é a solidão do poder. E eu assisti que vários presidentes da República amargarem exatamente esta solidão do encastelamento aqui no Palácio. Fica longe de todos, apenas sendo servidos ali por puxa-sacos, pessoas que estão ali sem passar a realidade do mundo, e eles ficam isolados e sem entender o que está acontecendo no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro quebrou e furou essa bolha. Saiu aqui por Brasília mesmo, nem precisa ir muito longe, aqui por Brasília. Foi comer um frango com farofa ali, foi comer um pastel. Na verdade, o presidente foi ter contato com o povo para entender. E o resultado é esse aí, por onde vai o presidente. Me dizem os que andam com o presidente do Gabinete de Segurança Institucional, o pessoal envolvido aí no Palácio do Planalto, que às vezes ele dá o que militar chama de incerta. O que é isso? Fora da agenda, ele, vou passar ali. Aí vai lá jogar uma sinuca num boteco, num barzinho, sem avisar para ninguém. E daqui a pouco aquilo enche e os seguranças ficam loucos. Aquelas pastas nas mãos, né, que os seguranças andam, aquilo ali é uma blindagem para evitar qualquer agressão ao presidente Jair Bolsonaro. Mas veja as imagens. A gente está falando aí de milhares de pessoas pelas ruas como ninguém nunca viu esperar um político assim. Um político, para unir essas pessoas, precisava gastar tubos de dinheiro, contratar dupla sertaneja, cantores sei lá o quê, montar palanque, fazer propaganda e tal. E aí, naturalmente, as pessoas vão ao encontro do presidente. Eu acho isso muito saudável. E vou reforçar aqui, já falei da outra vez e vou reforçar. É o presidente que mais fala em liberdade, que mais fala em cumprir a Constituição. Eu não sei de onde tiraram aqui os deputados e senadores esse medo de que estaria em curso um golpe, uma quebra constitucional, que acabou contaminando todo mundo. O judiciário, o TSE, o presidente do TSE hoje falou de novo lá na Bahia, o Edson Fachin. Enfim, o presidente é isso aí, do povo. Constantino. Pois é, eu concordo com o Zé que os seguranças do presidente Bolsonaro sofrem muito para fazer essa segurança, porque é uma combinação explosiva. É talvez o presidente mais alvejado da história, né? Tanto que sofreu um atentado, até hoje muito mal explicado, e ao mesmo tempo o que mais se aproxima do povo. Ele não tem medo de povo e ele não usa o povo apenas como instrumento perto das eleições, como fazem quase todos os outros. Então, isso é uma combinação realmente que dá um trabalho do cão aí para os seus seguranças, mas eles têm feito a contento. Agora, quando a gente vê essas imagens, e a gente lembra que tem 3 anos e lá vai fumaça de governo, né? É uma coisa realmente espantosa. Por onde o presidente vai, ele consegue arrastar uma pequena multidão. E aí é inevitável a pergunta, né? Porque a gente percebe essas pesquisas que apontam um favoritíssimo ex-presidiário, onde anda o povo que apoia Lula.
Porque ele fez aí outro dia, junto com as sindicais e até alguns artistas, é verdade, um tanto decadente, mas tentou, e não tinha nada, não tinha ninguém. Lá em Minas Gerais, em Contagem, a gente viu as imagens que circularam, não tinha quase ninguém. Onde é que anda o povo que dá 40 e tantos %, segundo as pesquisas aí, para o Lula? Né? É o povo, é o eleitor mais discreto do planeta. Não dá para acreditar nas pesquisas, a gente fica com duas opções apenas: acreditar nos nossos olhos ou acreditar em pessoas que têm interesses e que erraram historicamente quase o tempo todo. Você, Fiuza? É emblemático o presidente em Campos do Jordão. É emblemático o presidente da República circulando pelo estado de São Paulo, que foi maltratado, feito refém pelo João Dória, com lockdowns absurdos, reforçados por prefeitos tirânicos também, com passaporte sanitário vergonhoso, né, com vacinas que não garantem imunização, que não bloqueiam contágio e cujos riscos não são totalmente conhecidos. Essa musiquinha é triste, vocês vão ouvir de mim para sempre. Até que isso esteja apurado, vocês vão sempre ouvir essa musiquinha triste. O João Dória transformou, portanto, o estado de São Paulo num laboratório de tirania, com a cumplicidade de prefeitos, se não todos, a maioria. E isso aí é emblemático, porque o presidente da República sempre foi contra o passaporte sanitário, esse passaporte da vergonha, que continua na prática vigindo, né, locais de trabalho, acesso à saúde, uma vergonha mesmo isso. E aquele lockdown absurdo, um slogan grosseiro, encampado pela OMS, que também virou o fio, e isso virou uma festa de demagogia, uma festa estranha, macabra, de demagogia, e o estado de São Paulo foi um laboratório disso, com aquele governador desvairado fazendo essa propaganda, saindo em telejornal, tocando o terror. Não consegue mostrar absolutamente uma linha de comprovação de eficácia daquelas políticas. Nunca mapeou, segregou, no bom sentido, vulneráveis, por exemplo. Então, o presidente da República criticou o tempo todo o lockdown grosseiro daquela maneira, do jeito dele. Não estou dizendo que foi com a maior perícia e com o maior critério, mas também é uma situação sem precedentes, desconhecida e que era difícil, mas ele afirmou este crivo, ele fez essa baliza fundamental em termos de liberdade, e está aí, nesse território, né, paulista, maltratado, ele está aí sendo muito bem recebido, vocês não tenham dúvidas. Não é que ele saiu agora na rua, saiu gritando liberdade, o pessoal levantou a bandeira, não. É porque ele afirmou o princípio da liberdade o tempo todo, e essas pessoas reconhecem isso. Então, a gente fala aqui abertamente, a gente critica onde é para criticar, o Ministério da Saúde é confuso, gestões de ministros se sucedendo, atrapalhadas, mas o presidente da República firmou os seus princípios. E hoje é o único político que fala em liberdade exercendo liberdade. Os demais são aqueles tais dos gabinetes, falando de liberdade para tentar censurar os outros. Ana. As imagens, elas devem trazer pesadelos aí para os encastelados do STF, do Congresso, porque eles só ficam na retórica de rede social. O senhor Rodrigo Pacheco, por exemplo, ele, às 5 horas, tuitou o seguinte: é inacreditável que em 2022, com todos os problemas que temos no país, ainda seja necessário defender a democracia dos diversos ataques. E ontem, trouxemos o ministro Fachin, que disse: quem põe em dúvida as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, ataca a democracia. Pois bem, senhor Rodrigo Pacheco, senhor Fachin, democracia é exatamente o que estamos vendo nessas imagens. O povo na rua pedindo para que a nossa Constituição seja respeitada, que as nossas liberdades sejam respeitadas. E existe hoje, gostaríamos que fossem outros nomes, 5 nomes, 10 nomes,
Mas a verdade é, Vitor, que hoje só uma pessoa fala sobre essa defesa das nossas liberdades, da nossa Constituição, e é o presidente Jair Bolsonaro. Gostaríamos que tivéssemos outros nomes, A, B, C, D. Nossa, que problema bom. Não sabemos quem vai conduzir o Brasil para um caminho da liberdade e do império das leis no Brasil. E isso reflete aí exatamente nas ruas. O presidente tem uma conexão orgânica com as pessoas, com seu eleitorado. O STF não tem, os ministros não têm, Rodrigo Pacheco não tem, Arthur Lira não tem, eles não conseguem sair às ruas dessa maneira, eles não conseguem ter um diálogo justo com o povo, um diálogo que o povo pode questionar, que o povo pode perguntar. Eles estão numa batida tirânica, enquanto o presidente Bolsonaro defende exatamente a liberdade, a responsabilidade do cidadão de decidir. Eu dei uma olhada no Twitter do STF para ver o que o STF anda tuitando ultimamente. Para minha surpresa, ele tuitou agora que o STF lança RAFA. RAFA é Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030 da ONU, e que a iniciativa do STF apoia a classificação de processos no Supremo de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas e da Agenda 2030. É inacreditável a desconexão que o STF tem com o país, a desconexão que esse atual Congresso tem com o país, e por isso que essas imagens aí, elas devem trazer pesadelos diários, porque isso você não compra, isso aí você não tem nenhum marqueteiro que faz 40, 45 milhões, como o marqueteiro do Lula pediu. Isso não se compra, isso não se vende. As pessoas dessa maneira nas ruas, elas entenderam que o que está em jogo não é apenas o governo do presidente Jair Bolsonaro, a administração liberal do presidente Jair Bolsonaro, ou do Paulo Guedes, ou do ministro Saxida, mas a nossa nação, os nossos pilares sagrados, constitucionais, nossas leis, por mais que elas tenham falhas, por mais que a nossa Constituição tenha algumas brechas que podem ser melhoradas, é o único norte possível no país. E só o presidente hoje defende isso, e é o que a população vem pedindo desde 2018.